Eu lembro de uma experiência que eu tive com a ayahuasca, onde eu estava no ápice ali da força do trabalho, estava me conectado muito com o divino, e nesse momento eu comecei a olhar para as minhas mãos. Eu olhei assim para baixo e a minha mão começou a se transformar. Tinha uma hora que ela tinha virado um casco de boi, uma outra hora virou uma pata de cachorro, outro momento virou uma mão alienígena, como se fosse tivesse 3 dedos. E o engraçado é que eu conseguia mexer, né? Quando eu tinha os 3 dedos, eu fazia o movimento, conseguia enxergar, aproximei do rosto, sentia a pata do cachorro ali também, e foi passando por uma série de animais e seres. Deve ter passado por uns 15 diferentes. E por que eu estou contando essa história? É justamente porque isso foi mais uma validação do que aquilo que as doutrinas e algumas religiões falam, que nós não somos apenas esse corpo aqui, nós somos um espírito, algo muito além do que esse veículo temporário que a gente está utilizando aqui. E isso faz com que a gente mude muitas atitudes nossas aqui, né, nessa existência, porque quando a gente tem essa concepção de que tem algo além, que a gente pode habitar outros corpos, que a gente já teve outras existências e teremos outras, a nossa missão aqui, o nosso objetivo torna-se bem diferente. A gente começa a olhar mais um espectro um pouco mais amplo, né? E não nessa existência única de uma forma mais egoísta e mais apressada, né? Vamos dizer assim. Então, eu lembro que essa experiência me marcou muito e eu sempre faço uma analogia com jogos mesmo, quando você se conecta com um óculos de realidade virtual, né? Aqueles óculos que tem hoje em dia, você entra num estado de imersão. É como se você realmente fosse aquele personagem ali que está dentro do jogo, né? Então você olha para baixo, né? E sua mão pode ter uma arma ou pode ter uma espada, alguma coisa que não está aqui nesse corpo físico, fora do jogo. E o que impede, né, da gente estar ali agora também? A gente desconecta aqui desse corpo, desse jogo, e a gente está sentado num sofá, em um outro planeta, numa realidade completamente diferente. Eu sou um ser de 3 metros de altura, cor de rosa. Por mais que seja ridículo, né, a gente pensar dessa forma, mas seria uma configuração que poderia ser, né? A gente olha como ridículo, né, um ser rosa. Mas aí a nossa cor aqui, né, eu posso ser mais branco, eu posso ser mais escuro, marrom, e a gente tem essas tonalidades, essas nuances de pele. Mas se a gente nascesse num planeta que as cores fossem azuis e rosas, né, variassem nesse espectro de cores, então a gente não costuma olhar essas coisas com verdade. A gente já sempre cai nesses preconceitos, a gente já repele essas informações, e isso faz com que a gente perca muita coisa, né? A gente perde realmente o que é essa conexão aqui, né? O que nós somos aqui como seres. E essa visão, apesar de ser de algumas doutrinas específicas, elas são difíceis de entrar na nossa mente, né? Por mais que as religiões preguem isso, a gente continua se identificando, porque a todo momento a gente está aqui com esses 5 sentidos. Eu sou o meu tato, eu sou o meu olfato, eu estou aqui dentro de mim, né? A gente se enxerga dentro dessa cabeça, desse ser. A gente não consegue distanciar um pouco, né? Como se a gente se visse em terceira pessoa. E quanto mais a gente se identifica com esse corpo, com esse ser aqui, mais a gente se torna egoísta, porque a gente quer satisfazer as vontades desse corpo, né? Eu quero comer bem, eu quero comer a melhor comida, eu quero sentir o melhor tecido, eu quero sentir o cheiro da comida, de um perfume, uma fragrância maravilhosa, eu quero ouvir belas músicas, eu quero ouvir o som da cachoeira, seja lá, né? Cada um vai ter as suas preferências. E isso tudo faz esse estado de preenchimento. Eu preciso me preencher com isso. Eu vou buscar as coisas aqui nessa vida, vou buscar dinheiro, vou buscar bens materiais, todos para satisfazer
essas vontades. E a gente esquece que tem outros seres também, né, que estão sendo prejudicados através das minhas atitudes, das minhas escolhas, as escolhas que a gente faz no mundo, né, as escolhas egoístas, as coisas que a gente incentiva, os bens que a gente compra, que geram sofrimento para quem está trabalhando com a produção daqueles bens, ou até com o meio ambiente também, que está sendo prejudicado com o lixo todo acumulado, né, o lixo eletrônico ou o lixo para produzir também, que é gerado, e a gente cai nesse estado, né, de egoísmo puro. Então a gente precisa cada vez mais nos vermos como esse ser, com esses seres espirituais, esses seres energéticos, por mais difícil que seja, e aí sim a gente vai chegar um pouquinho mais próximo dessa conexão com o divino, nessa fusão com o todo, que a gente fala muito, nessa reunião com Deus, essa reconexão com o divino, como se nós fôssemos centelhas divinas, pequenos pedacinhos do Criador, e em algum momento a gente vai reconectar com Ele, né? Então é necessário que a gente cada vez mais se conecte com esse espírito, com essa divindade, com esse sutil, o campo energético. E para isso a gente pode fazer várias coisas, né? A gente tem práticas espirituais, a gente tem a meditação, a devoção a Deus, a algum ser superior. E quanto mais a gente se aprofunda nessas práticas, mais a gente se torna sutil e espiritual, e menos a gente sofre com as coisas temporárias aqui da matéria, com os desejos, com os 5 sentidos e tudo isso que nos desvia do caminho. Por mais que a gente possa desfrutar, a gente vai continuar fazendo as coisas aqui, tudo da mesma forma, mas a gente não vai nos aprisionar mais, aquilo não vai ser mais necessário, né? Se eu gosto muito de comer um hambúrguer, por exemplo, que delícia esse hambúrguer, mas se eu não tiver esse hambúrguer, como que eu vou ficar? Será que eu vou começar a pirar? Eu vou ficar maluco e vou gritar e vou ter que saciar essa vontade? Não tem esse hambúrguer, então o delivery não está funcionando, eu vou sair na rua e vou comprar. Não tem para comprar? Eu vou arrombar a porta do mercado que já está fechado e eu preciso de comprar carne ali para poder fazer meu hambúrguer. Percebe como a gente pode cair nessa prisão dos sentidos, de saciar, né? Isso vale para todas as coisas. A pessoa que é compulsivo sexual, então se ela não tiver o sexo de todos os dias, ou que seja uma frequência, né? Pode colocar até 2 vezes na semana que seja, se ela não tiver, ela começa a surtar. Porque se for compulsão, a pessoa vai querer fazer todos os dias e várias vezes ao dia, né? E olha, isso é um nível de doença mesmo, ela não consegue, ela criou uma dependência psicológica para toda hora querer satisfazer, para ter esse pico de dopamina e prazer. E ela vira refém. Como que ela consegue, né, se conectar com o espírito se ela está tão apegada ao corpo? Então se chega Deus aí na frente dela, chega Jesus e fala: você consegue largar tudo e me seguir? Você acha que já está preparado para seguir comigo, né? Para se conectar novamente com Deus? Aí você fala: não, porque eu quero fazer sexo, eu quero ainda beber um copo de chopp, eu preciso jogar mais uma partida aqui de videogame. E isso vai totalmente contrário, percebe? Se nós já aceitamos que somos seres espirituais e se nós aceitamos que devemos retornar a essa fonte divina, se isso realmente é uma convicção, algo que você já entendeu, então o caminho é justamente esse, é ir contra essa identificação com o corpo. E à medida que a gente vai desintoxicando e nos desconectando dessa identificação com o corpo, as coisas vão se tornando mais leves. O início do processo é realmente mais complicado mesmo. A gente vai tirando algumas coisas, né? E muita gente até fala, né? Então eu vou ter que parar de comer carne, aí depois é o quê? Eu vou ter que parar de fazer sexo, eu vou ter que parar de comer feijoada e
e não vou poder ir no estádio de futebol mais, infelizmente é o processo. Se você realmente quiser levar isso a sério e deixando claro que isso não é pré-requisito, né? Não é porque a pessoa deixou de fazer isso que ela já é um ser espiritual, mas isso é simplesmente consequência. Veja os grandes líderes espirituais, os mestres, vê se eles estão no barzinho bebendo cerveja, vê se eles estão fazendo sexo todo dia. A grande maioria é celibatária. Vê se eles estão indo no estádio de futebol, né? Jesus ia estar aqui, ele veio aqui, né? Jesus voltou, aí ele vai, ao invés dele peregrinar, né, passar a mensagem, ele vai chegar na quarta-feira à noite, ele vai no estádio de futebol, porque ele precisa torcer para o time dele. E domingo também ele tem que ir lá, porque é o time dele, ele tem que acompanhar o placar do jogo. Então, como é incoerente, né? Por isso que a gente tem que se espelhar nesses mestres, não de uma forma doentia também, porque a gente sabe, né, da grandeza desses seres, mas eles são o nosso espelho, o nosso objetivo. Nós temos que mirá-los, né? Ele é o nosso alvo de meta, de ser, para que nós cada vez mais possamos nos purificar e chegar proximamente a esse estado que eles alcançaram também através do seu processo, né? Das suas vidas, das vidas que eles tiveram aqui. Então, que a gente possa nos espelhar mais nesses grandes mestres, nesses gurus, e a gente cada vez mais chegar um pouco mais próximo desse espírito e a gente sair um pouco desse corpo aqui que é só um veículo temporário. E outra coisa também que a gente não pode esquecer é que esse veículo, por mais que ele seja temporário e que a gente possa olhar com essa visão de desapego, a gente também não pode negligenciá-lo, que é bem diferente, né? Muitas pessoas também caem nisso, né? Já que eu sou um espírito, eu não preciso ligar mais, eu não preciso de atividade física, eu não me preocupo mais com a minha alimentação, nem com as minhas vitaminas. E isso faz as pessoas adoecerem, né? A gente vê muita gente com o corpo degradando mesmo, chegando num estado bem deteriorado, e a saúde, os exames todos dando resultados bem ruins, porque a pessoa ela se desligou completamente disso, né? Na verdade ela deveria ter o equilíbrio, né? Então foi só um parênteses aqui para que a gente não negligencie a matéria, ao mesmo tempo que a gente vai alcançando essa desconexão. Beleza? A reflexão de hoje é essa. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.